Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificado, número 009-0006-2018. Iniciativa, vereador Tico Kuzma. Denomina de Homero Bruno de Almeida, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9723, 14 de março de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.760, de 9/5/2018. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, projeto para discutir o vereador autor Tico Kuzma, 15 minutos. Senhor presidente, Bruno Pessutti, presidente, segundo presidente, vereador Toninho da Farmácia, vereador Cristiano Santos, vereadores e vereadoras, vereador Jota Reis, nossa secretária. Inicialmente eu gostaria de registrar e agradecer a presença dos senhores Homero Nereu de Almeida e José Celso de Almeida, que são filhos do nosso, digamos assim, saudoso Homero Bruno de Almeida. Então, em nome de todos os vereadores, vereador Colpani, vereador Hélio Verbinski, agradecemos a presença dos senhores nessa manhã. Já discutimos dois projetos de utilidade pública que às vezes parecem ser simples, mas são de extrema importância para essas entidades, essas associações que recebem essa utilidade pública. Credenciam essas associações a fazerem um trabalho ainda melhor, ainda maior daquele que essas associações já fazem. E também vamos agora discutir e votar o projeto de lei que denomina de Homero Bruno de Almeida, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Vereadores e vereadoras, muito já se falou nessa tribuna da importância da denominação de um logradouro. Então, um projeto de denominação do logradouro, eu diria que é importante para a cidade por duas razões. Primeiro, para registrar na história ou nos livros de nossa cidade, na ata da Câmara Municipal, o trabalho, a vida de pessoas que contribuíram muito para o desenvolvimento de nossa cidade. E segundo, a importância, vereador Rogério Campos, de termos nomes nas ruas, nas praças, nas avenidas, a importância que lá no Tatuquara, uma rua, um nome de uma rua para a população, para as pessoas que residem nessas ruas e que frequentam as praças, que frequentam os lugares públicos de nossa cidade. Então, eu destaco esses dois fatores, vereador Mauro Bobato. Primeiro, para registrarmos e marcarmos na história escrita, pois na história das pessoas, esses homens, essas mulheres, já estão marcados. Mas precisamos marcar na história escrita, na Câmara Municipal, em ata, em registro, em forma de lei. Uma parte na sequência. E essas oportuno, vereador, quero pessoas, uma parte, por favor. Na sequência. Muito fizeram por nossa cidade. E hoje vamos homenagear, vamos lembrar do Homero Bruno de Almeida. Homero Bruno de Almeida nasceu no dia 2 de maio de 1916, no bairro do Tatuquara. E faleceu no dia 9 de fevereiro de 2011. Ele era filho de Francisco Bruno de Almeida, quem foi
o Francisco Bruno de Almeida, vereadora Julieta Reis. O delegado Bruno de Almeida, uma estrada que levou a denominar uma estrada tão conhecida na região sul de nossa cidade. Uma estrada importante que leva a diversas residências, diversos condomínios, a diversas empresas, diversas olarias, que muito fizeram e que muito fazem por nossa cidade. Então, o Homero Bruno de Almeida foi o filho mais velho, ou era o filho mais velho do Francisco Bruno de Almeida, o conhecido delegado Bruno de Almeida. E também era filho de Maria Catarina de Almeida. Ele casou-se em 25 de novembro de 1939 com Josefa Esmanhoto e teve os seguintes filhos: Luci, Antônio, Cícero, José Celso, Maria Elizabeth e Homero Nereu. E nesta manhã temos o prazer de receber o Homero e o José Celso nesta sessão. Em sua vida desempenhou as seguintes funções: barriqueiro, fazia pequenos tonéis nos quais a empresa Leão Júnior colocava erva mate para a exportação. Carroceiro, transportava todos os dias em carroça, lenha em metro da beira do Rio Iguaçu, no bairro da Caximba, até empresas localizadas nos bairros da Água Verde e Batel. Fazia uma viagem por dia, saindo às 6 horas da manhã e retornando somente no início da noite. Comerciante, com a ajuda da esposa, montou um pequeno armazém de secos e molhados para atender a população existente no bairro do Tatuquara. E nos finais de semana trabalhava em sua pequena barbearia. Depois, em 1950, ingressou na Prefeitura Municipal de Curitiba, trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Concluiu o ensino de primeiro grau e o curso de datilografia, estudando à noite. E em 1º de julho de 1960, foi aprovado para a função de auxiliar de escritório. Conforme decreto 778 de 1960 da Prefeitura, ele foi aprovado nessa função de auxiliar de escritório. E em 6 de janeiro de 66, foi promovido para o cargo de lançador de tributos, conforme decreto 368 de 66. Também foi designado para trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, segunda Zona Eleitoral de Curitiba, em 1º de dezembro de 75, conforme portaria 20 de 75 do Tribunal Regional Eleitoral. Homero Bruno de Almeida se aposentou no dia 14 de agosto de 79 como supervisor de tributos lotado no Departamento da Fazenda da Prefeitura de Curitiba, sobre a gestão do então prefeito Jaime Lerner. Em todos os setores onde atuou, sempre procurou desempenhar suas funções com zelo, responsabilidade e respeito às questões públicas. Fez vários cursos de treinamento e aperfeiçoamento profissional. Foi muito respeitado nos setores onde trabalhou e recebeu elogios públicos, conforme registra a portaria da Prefeitura 10 de 1974. No bairro Tatuquara, onde morou até 1973, quando houve a desapropriação para a construção da cidade industrial de Curitiba, sempre procurou ajudar a comunidade, seja na orientação quanto ao pagamento de impostos, na obtenção de alvarás, enfim, nos serviços prestados pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Participou também ativamente das questões comunitárias e religiosas de interesses do bairro do Tatuquara, continuando o trabalho que o seu pai, o delegado Bruno de Almeida, desenvolvia na região. Então, vereadores e vereadoras, fica aqui neste dia registrado essa homenagem ao Homero Bruno de Almeida, que foi um trabalhador, foi um comerciante, foi um servidor público padrão, que deixou muitos
frutos para a nossa cidade. E aqui eu destaco também dois desses frutos, né? O Homero e o José Celso, que também são o José Celso, servidor da saúde, aposentado da Prefeitura de Curitiba, e o Homero ainda um servidor da Prefeitura, ativo, lotado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, com certeza, pelo exemplo desses dois senhores que aqui estão, pela dedicação dos dois, vereador Pier, nós temos a certeza que aqui nós podemos dizer que a fruta não cai longe da árvore, com certeza cai próximo da árvore, porque se nós que conhecemos principalmente Homero, e agora conhecendo o Celso, temos a certeza do exemplo de homem e de cidadão que foi Homero Nereu de Almeida. Então eu passo uma parte inicialmente ao vereador Rogério Campos, na sequência ao vereador Felipe. Se possível, uma parte também. Muito obrigado, vereador Tico Kuzma. É com satisfação que a gente vota um projeto desse. Não por ser um projeto que muitas vezes é criticado por alguma parte da mídia, ou talvez por alguém que não dá importância nesse tipo de projeto. Que tipo de projeto? De nomeação, como o senhor falou. Nomeação de ruas, de praças. Imagine qual rua você mora. Fosse tudo por número, eu moro na rua 1.400.000.000, né? Nomeado, que bacana, que beleza. Isso é bastante importante, ter a nomeação. E mais interessante ainda, quando a gente vota um projeto que vem com conteúdo desse que o senhor traz, da pessoa que o senhor traz, do senhor Homero Bruno de Almeida. Uma pessoa que realmente viveu um Tatuquara diferente, muito diferente do que é o que eu conheço hoje, do que o outro vereador que está aqui, que é da região, também conhece, porque o senhor Homero viveu aproximadamente 95 anos de idade, aproximadamente 7 anos ele foi embora, mas ele deixou um legado, ele deixou uma história, ele deixou uma propriedade que, como o senhor falou, vereador Tico, a fruta não cai longe do pé. Hoje nós temos aí o filho dele, que também está servindo Curitiba. Lá em 1950, o senhor Homero Bruno de Almeida começou a servir a população curitibana. Em 1960 ele foi, de fato, saiu no diário e em 1975 TRE, aposentando-se em 1979. Então a vida dele foi servindo a população, e hoje aqui a presença dos filhos dele, do senhor Celso e do senhor Homero também, o qual eles trazem de bagagem nas costas e no sobrenome o que a gente conhece aqui nessa casa, bastante falado, bastante dito, sobre a estrada Delegado Bruno de Almeida, a qual recentemente foi, por esse governo municipal atual, revitalizada, refeita, uma estrada que homenageou, há muitos anos atrás, o delegado Bruno de Almeida, a rua qual hoje, vereador, muitas famílias tradicionais residem, vivem nesse local. Temos moradores lá que têm uma história na região, na comunidade, lutando, que estão lutando nesse momento, que estão na rodovia, brigando por direito dos brasileiros. E isso fez o Homero, está fazendo os filhos deles aqui, e o senhor, quando apresenta um projeto desse. Parabéns, vereador Tico Kuzma, bela e ótima iniciativa do senhor. Conte conosco, sem sombra de dúvidas. Obrigado, vereador Rogério Campos. Gostaria que Vossa Excelência falasse aos nossos irmãos lá do Tatuquara, que hoje, vereador Mestre Pop também, estamos homenageando um cidadão do Tatuquara aqui na Câmara Municipal de Curitiba, deixando para a história
como falei, escrito na história o nome do Homero Bruno de Almeida. Vereador Felipe Braga Cortes. Eu quero cumprimentar, especialmente por estarem aqui, seus filhos, que eu conheço, o Homero e o Celso. Isso demonstra, né, importância para a família, o reconhecimento. É evidente, se você voltar na década de 60, e década de 50, 60, o que era o Tatuquara era uma grande fazenda, né? E aqui, pela justificativa do voto, você lê que ele saía, no caso... Mais 15 minutos, senhor presidente. Mais 15 minutos, vereador. Ele trabalhava no início como carroceiro, e você veja, tarefa diária era o transporte de lenha em metro, né, na carroça, na beira do Rio Iguaçu, no bairro da Caximba, levava as madeiras até a empresa situada no bairro da Água Verde e Batel. Imagine como tudo mudou, né? E mudou, às vezes, um pouco para pior nesse sentido, no sentido de toda a cidade cresce e vem os problemas, né? Naquela época, realmente, aquela região sul da cidade era bem diferente, mas faz parte da cidade crescer, etc. Mas parabéns, Chico, pela essa denominação, né? Uma família extremamente tradicional do Tatuquara, né? Homenagem ao Homero Bruno de Almeida. Então, que seja homenageado, não sei se Vossa Excelência contactou a prefeitura, enfim, a denominação de bem público, aqui fala em logradouros, né? Não sei se poderia ser alterado para algum bem público, mas que se for um logradouro, se for uma praça, etc., que seja bem localizada, evidentemente, no bairro do Tatuquara. Era isso. Peço uma parte a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Felipe Braga Cortes. Na sequência, então, o vereador Giovanni Fernandes, vereador Bobato e vereador Jairo. Também gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e, na linha também, ver que o senhor Homero, ele completou, não sei se chegou a completar, mas viveu quase 100 anos, né? E deixou de legado aqui eu tive o prazer de conviver também com o Dr. Celso na Regional do Boqueirão e o Homero também no meio ambiente. Então, queria parabenizar o senhor mais uma vez por essa bela homenagem que o senhor está fazendo hoje para o senhor Homero. Obrigado, agradeço a Vossa Excelência pelo momento. Agradeço o vereador Giovanni, uma parte, o vereador Bobato, na sequência, o vereador Jairo Marcelino. Obrigado, Tico. Parabenizar você pela essa iniciativa, Vossa Excelência pela iniciativa, saudar a visita do nosso amigo Homero e do Celso aqui, prazer em conhecê-lo. Celso, dizer dessa contribuição da família Almeida, conhecer um pouco mais, quando você fala sobre barricas, parece que está contando sobre a história de um bará que tem uma ligação muito grande com a região do Tatuquara. Eu convivo isso aí. O Homero, depois que ficou rico, veio morar no centro da cidade e um pouco nos abandonou. Mas nem por isso a família Almeida deixa de contribuir. O Homero sempre está nos atendendo, nos orientando na região, ele tem vínculos muito fortes na região do Tatuquara, continua contribuindo. Quem está sendo homenageado é o pai dele, mas é uma continuação dessa história. Parabéns à família de Almeida, que contribuiu muito por essa cidade e particularmente pelo Tatuquara. Parabéns, Tico, pela iniciativa. Agradeço o vereador Bobato, o vereador Jairo Marcelino. Me escreva, senhor vereador. Agradeço a Vossa Excelência pela concessão dessa parte e dizer de que é com muita honra que nós, do Partido Social Democrático, aqui representado por 4 vereadores, vamos votar unanimemente pela aprovação desse projeto. Até porque o seu Homero é uma pessoa que foi funcionário público, deixou grandes amigos. Eu me lembro ainda quando ele convivia muito com o nosso ex-amigo, hoje, né, que nos deixou, Pedro Pelanda, que faziam parte junto lá, que viviam dentro. Então, Homero, você que tem sido um baluarte na Secretaria do Meio Ambiente, conhece os 4 cantos da nossa cidade, todos os rios, todos aqueles lugares onde dependemos, né, do nosso querido meio ambiente, você está presente. Então, é com muito orgulho, com muita honra que nós aqui hoje votamos o projeto
que muito bem apresentado pelo vereador Tico Kuzma. Agradeço o vereador Jairo Marcelino, que é líder do PSD nessa casa, pelas palavras e pelo apoio do partido na votação deste projeto. Vereador Tito Zeglin. Agradeço, excelência. Uma parte. Vereador, na sequência. Momento muito especial que nós estamos vivendo neste dia. Porque quando Vossa Excelência pretende denominar Delmero Bruno de Almeida, um dos logradores públicos da nossa capital ainda não nominado, nós queremos dizer que este nome fez história na cidade de Curitiba. Imagine 1940, 1950, quando ele trabalhava com a sua carroça, contemporâneo do meu pai, que também era carroceiro, com 4, 8 e às vezes até mais cavalos, mais um burro e uma mula de sobra. Eu tenho certeza que as dificuldades foram muito grandes porque eles vinham de uma região sem estrutura alguma, mas escreveu a sua história. E a cidade de Curitiba não pode esquecer estes nomes através da Câmara de Vereadores. E Vossa Excelência está no caminho correto, de lembrar um nome que fez acontecer. E nós, como vereadores, temos a obrigação de ajudar a escrever esta história, como fez o Homero Bruno de Almeida. Já as referências faladas aí dos filhos Celso e do nosso querido Homero, pela gratidão que nós temos por eles estarem também escrevendo a história da nossa cidade. Então, fique muito à vontade, nós vamos votar favoravelmente, queira Deus que seja escolhido um bom local, uma boa rua, para que, ou uma praça, seja lá o que for, para que este nome perpetue na história da cidade de Curitiba. Parabéns a Vossa Excelência, eu tenho certeza que a bancada do PDT, que é formada por 5 vereadores nesta casa, irá aprovar este projeto por unanimidade. Obrigado, vereador Tito Zeglin. Passo a parte agora, a vereadora Julieta Reis. Cumprimentá-lo, vereador Tico Kuzma. Eu sou uma defensora de que os nomes que vão nas ruas de Curitiba sejam designados para aquelas pessoas merecedoras, que fazem parte da história. Bruno de Almeida, a família Bruno de Almeida, seja o Homero Bruno de Almeida, o delegado Bruno de Almeida, José Celso, que está aqui, são pessoas que desbravaram uma área importante da região sul da cidade, pioneiros naquela região. Numa situação em que o bairro era praticamente inexistente. Hoje, o bairro do Tatuquara é um bairro desenvolvido, um bairro bastante povoado, mas naquela época era um bairro que ainda estava em construção. E essas pessoas construíram aquela região, construíram com trabalho, como foi dito aqui, trabalho onde as pessoas iam ali buscar lenha, foi dito aqui toda a história do senhor Homero de Almeida. Então, essas pessoas merecem esse designo no caso de um logrador público na cidade. Claro que todo mundo vai trabalhar para que isso seja feito na própria região. Por quê? Porque é ali que está a alma da família, a alma do trabalho de toda essa família que trabalha com tanto empenho e pioneirismo nessa região sul da cidade. Então, é muito importante a história da cidade, e não é só a história da cidade no geral, é a história do bairro, a história da região, que está designada lá com esse designo do nome de Homero Bruno de Almeida para um logrador público. Já tem lá o delegado Bruno de Almeida, que é uma das mais importantes estradas da região, e que é conhecida de todos, e inclusive nas reivindicações todas da região que se faz. Parabéns a você, Tico, por ter proposto essa homenagem ao Homero Bruno de Almeida. Parabéns. Agradeço, vereadora Julieta Reis, agradeço... Uma parte no momento, vereador. O vereador Mestre Pop, uma parte. Eu estou em Curitiba há 18 anos e fiquei muito surpreso com todo o histórico que fala, então, da família Almeida. E mesmo eu morando naquela região, há 13 anos, eu não tinha conhecimento do tamanho e a importância, né,
dessa família para Curitiba. Não só pela questão do Tatuquara, mas como o vereador Felipe Braga Cortes aponta, o segmento que quando era carroceiro e transportava lenha para Água Verde para outras regiões. Então, se observa que esse trabalho mais simples que eles tinham na época fazia diferença naquele momento para a nossa Curitiba. Então, acho que o senhor foi muito feliz na determinação do projeto e, com certeza, eu vou votar favorável. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mestre Pop, também pela parte. Vossa Excelência complementou o que os vereadores falaram, da importância da família, da importância do Homero Bruno de Almeida para a cidade de Curitiba. Começou como um carroceiro, transportando matéria-prima para as grandes empresas, ou que depois se tornaram grandes empresas, grandes indústrias em nossa cidade, em nosso estado, depois comerciante, depois funcionário público, sempre buscando o melhor. Então, José Celso, Homero, quero que transmitam aos seus familiares que foi uma honra terem me permitido apresentar esse projeto de lei. Fico muito orgulhoso de poder ser o autor dessa lei, que vai registrar na história, nos anais da Câmara, vai registrar nas leis de nossa cidade o nome do Homero Bruno de Almeida. E também dizer aos dois filhos do Homero Bruno que acredito que nós que temos, que já perdemos os nossos pais, temos que, acreditamos, ou eu acredito, que o melhor bem, ou aquele bem mais valioso que eles podem ou nos deixaram, é o seu exemplo. Seu exemplo, os valores de honestidade, valor de solidariedade, de fraternidade, que tenho a certeza que também são valores que o Homero Bruno de Almeida deixou para os senhores. Além de possibilitar uma educação para que os filhos buscassem ter uma profissão, buscassem ser servidores públicos, assim como ele o foi. Então, vereadores, agradeço os apartes, agradeço a presença dos familiares e peço o voto favorável ao projeto de lei. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, vamos à votação. Vereadores, por gentileza, registrem seu voto. Gostaria de fazer um registro aqui, enquanto os vereadores estão votando, do senhor Valdir Ribeiro de Lima, da Associação de Moradores da Vila Camargo, convidado do vereador Oscarino do Povo, e se faz presente aqui também. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Senhor presidente, um registro também. A registro, vereador Giovanni Fernandes. E também vamos deixar registrado que o seu Homero Bruno de Almeida também conviveu com com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e a Segunda Grande Guerra Mundial de 1939 a 1945. Então, o senhor Homero é um livro também para contar para os filhos e para os netos, a sua história das duas guerras mundiais que teve no Brasil, no mundo, Obrigado pela informação, nobre vereador. Vamos ao resultado da votação. 33 vereadores votaram, por unanimidade, aprovado.